Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, dislike, se inscrever no canal, deixar o joinha aí, passar para outras pessoas, indicar, trazer mais gente. Vamos tentar chegar a 1000 inscritos de graça. E hoje é dia de Saturday Horror Show e hoje é dia de falar de filme trash lindo da Hammer. O Conde Drácula, com o Christopher Lee, né? Na verdade o nome desse filme em inglês é Scars of Dracula, né? Esse DVD ele tem uma opção mó legal, que ele tem, você pode pôr o tipo de tela que você coloca, assim, então tipo, ele fica estourando na televisão, widescreen, tem uns efeitos especiais muito legal para essa época, essa altura do DVD, que os caras tentavam encher de extras. E é uma série que saiu de filmes de Drácula da Hammer. Esse filme ele é de 1970, ele é uma produção britânica. Vamos lá os dados técnicos e aí a gente troca uma ideia. Ele é de direção do Roy Ward Baker, produção da Ida Young, né? É um roteiro do Anthony Hines que é baseado no Bram Stoker, né? Que é filme da Hammer lá, que vai seguindo um atrás do outro, tá? Esse filme tem uma coisa interessante em relação a isso. Ele vai ter o Christopher Lee como Drácula, o Dennis Waterman como Simon Carson, a Jenny Haley como Sarah Franzen, o Christopher Matthews como Paul Carson, aí você vai ter o Michael Gwynn como o padre, o pastor, né? The Priest, Judas Priest, o Michael Ripper, tem a galera aqui. E o que acontece? Esse filme ele já começa no final de um outro filme da Hammer, então que o Drácula foi destruído e virou só o pó, aquelas coisas, né? Ou com a estaca, porque a Hammer vai ter um monte de filme sobre o Drácula, assim. E nesse caso, então ele tá no chão onde ele morreu, só o pó, literalmente o pó, e vem um morcego, e esse filme, o morcego, ele é muito importante. Por quê? Porque você sabe o segredo do morcego? Leia Laerte. Leia Piratas do Tietê e você vai descobrir qual é o segredo do morcego, porque eu sou um cara muito educado para poder não contá-lo aqui, e até porque talvez meu canal seria excluído do YouTube. Quem sabe o segredo do morcego ficou com medo agora, hein? Aí o que acontece? Ele vem com um morcego, e aí tem uns defeitão especial. Esse filme apelou muito para a questão do morcego, o restante eles meio que mantêm dentro do que era possível com o orçamento da Hammer, né? Para quem não sabe, a Hammer é uma empresa que produzia filmes de terror nos anos 60 e 70, assim, que hoje são grandes clássicos, mas era uma produtora de filmes B, né? Não tinha tanta grana e tal. E o que acontece? Aí vem um morcego voando e começa a vomitar sangue assim em cima daquele pó. E aí ele mordeu alguém, ele trouxe o sangue. Você vai entender que ele mordeu uma mulher. Por quê? Na cena posterior vai aparecer o dono da estalagem com a mulher nos braços, mordida e tal. Então você vai entender que esse morcego mordeu essa moça para levar o sangue para quê? Para reconstituir o Drácula, que é o Christopher Lee. E aí ele ele vomita esse sangue em cima, assim, e aí começa uma sequência de ser grave, vai botando camada em cima de camada daquele pó virando um crânio com um esqueleto com carne, até que vira o Christopher Lee, ele levanta um zóio vermelho, dá até que nem esse bagulho aqui. Será que ele estava na Jamaica? Aí ele volta tal. E quando esse senhor chega com essa mulher na taverna, a galera da taverna entende que o Drácula voltou, mas não sabe que é o morcego, mas que voltou. E aí eles vão atrás para queimar o castelo e tacam fogo lá e pega o servo lá do Drácula, Master, e faz o caos. Ao mesmo tempo, numa cidade perto dali, você entende que esse filme está passando por volta do final do século XIX, assim, deve ser entre 1880 e 1890, assim.
E aí o que que rola? Ah, tem um dado interessante. Neste filme já tem a autorização da família do Bram Stoker. Como o Bram Stoker viu pelo Nosferatu que eles não iam conseguir mais segurar essas produções, eles começaram a ganhar dinheiro em cima das produções do Drácula. Então já tem lá, baseado numa história de Bram Stoker. O que que acontece? O pessoal vai lá, taca fogo, e ao mesmo tempo, numa cidade está acontecendo uma festa de aniversário e tudo mais. Aí tem um carinha que é o Paul Carson, né, que é o Christopher Matthews, ele tá lá com a Jane Haley, né, que é a Sarah França e tal, e eles estão lá na festa dela, e o irmão dele, aparece o irmão dele na casa da filha do burgomaster, né, que ele precisa ir para o aniversário da moça, e a moça, não, fica comigo e tal, e aí ele sai fugido, porque ela diz que ele a violentou, e na verdade não tem nada a ver. Assim, bem pastelão essa parte. Mas que vai dar o tom do que? Ele vai para a festa de aniversário da cunhada dele, né? Só que ele chega lá, ele dá o presente para ela, como ele teve que pular, caiu no chão e tal, quando ele estava fugindo lá da casa da outra moça, ele dá um retrato para ela, ele é um fotógrafo, ele dá um retrato para ela, mas o vidro está quebrado. E ela fala, ah não, eu adorei, eu curti muito, não sei o quê. Aí ele fala, não, mas eu vou levar porque eu vou arrumar esse vidro e vou te dar do jeito que é. E nisso chega o pessoal do burgomaster, o burgomaster era um povoado, e o burgomaster é tipo um governador, um prefeito lá, só para entender, não era que ele era o maior burguês da região, a palavra burguês vai vir daí, depois isso é coisa para outro vídeo. O que acontece? Ele foge e ele vai parar nessa vila onde tem o castelo do Drácula. Ele já tenta pegar a mina que tá trabalhando na estalagem lá do tiozinho que tinha chegado. Ah, esqueci de contar. E quando eles saem para queimar o castelo do Drácula, eles deixam as mulheres dentro da igreja protegidas. E quando eles voltam, os morcegos tinham entrado na igreja a comando do Drácula e mataram todo mundo, todas as mulheres. Então não tem nenhuma mulher mais na vila. E é um recado do Drácula, não mexa mais comigo. Então quando ele chega, tem uma mulher trabalhando lá, e os caras têm muito medo do Conde Drácula. E esse carinha chega, ele já dá uma seduzida na mocinha, a mocinha já não tá muito difícil, né? Ele rola que esse filme ele tem umas coisinhas muito pastelãozinhas, assim, muito pra trama endireitar logo. E ele expulsa o carinha. Esse carinha, ele entra numa charrete, numa carruagem, e essa carruagem vai levá-lo até o castelo do Drácula. No castelo do Drácula vai acontecer tudo aquilo que você imagina, ele começa a desconfiar que o Drácula tem alguma coisa errada e tal. E o serviçal do Drácula, o Corcunda lá, ele vai pegar a foto da moça, e ele fica apaixonado por ela. Então esse carinha, ele vai tentar fugir do Drácula, o esquema de sempre, tá? Lembra que nós estamos falando de um filme B, então o clichê ali é super importante. Só que esse filme tem uma coisa muito legal no final. Então vamos lá, aí eu aviso que eu estiver chegando. O spoiler, para quem não sabe, as maracas dos anéis são, as castanholas dos anéis indicam um momento de spoiler. O que rola? Já que a gente não tem mais a Daughter of Sun para ficar latino aqui, né? A gente tem o Pincher Constanzo, que tá de boas, que eu tô longe dele aqui, então não dá para ouvir a loucura do pequeno Adolfo Constanzo latino, que nem louco aqui. O que rola? Ele foge, e aí a irmã, o irmão e a cunhada vão atrás dele. Aí eles descobrem que ele está no castelo. Chega no castelo, e o mordomo, o Corcunda lá, ele fica apaixonado pela mina da foto, que é a cunhada dele. Quando eles chegam lá no castelo do Drácula, vai acontecer toda aquela sedução e tudo mais, tal. Só que o cara, o mordomo, ele vê que ele
o que ele não quer que o Drácula faça com o que ele faz com as moças. Já tem uma moça antes que tentou fugir, né? O irmão, que estava lá como convidado do Drácula, vai tentar ajudar essa mulher, vai acontecer um monte de coisa. Ele vai, na verdade, o Drácula vai matar a mina na frente dele, essa é uma coisa muito louca, de ciúme, mas na verdade é outra, o cara não fazia ideia. E aí eles vai ter todo aquele rolo de vai, não vai, tudo mais, e a mina volta pro castelo e vai pra lá, e o Drácula seduz a mina, e o cara tentando destruir o Drácula, aí ele descobre a história da cidade, porque não tem mulher nenhuma, que todo mundo tem medo do Drácula, e a cruz, né, protege muito. E aí você vai ter... Assiste aí, você vai entender. Esse filme tem na Plex TV, tem na Warner Old Movies, né, que tem aqui no YouTube. Você procura, esse filme é facinho de achar. Até esse Warner Old Movies tem legendado, e na Plex acho que você tem sem legenda. E se eu não me engano, esse filme também tem na Pluto TV. Aí é dublado. E aí você vai ter aquela cena final, de tudo ao mesmo tempo agora. Então o cara tentando proteger a moça, o corcunda do Drácula, ele tá todo machucado. Esse carinha, ele vem, o noivo dela aqui, ele descobre que o irmão dele tá morto lá embaixo, empalado assim. Aí ele olha, então ele entende que o bagulho é mais sério do que ele tinha imaginado. Que o que os caras falavam era verdade. E aí a cena final, e esse filme sempre fica na minha cabeça, é óbvio que o Drácula vai morrer no final, porque ele sempre morre no final dos filmes da Hammer para voltar de um outro jeito, tá? Vai ter um filme aqui que eu vou falar Os Ritos Satânicos de Drácula, por exemplo, que é um filme The Satanic Rites of Drácula, que é um filme super clássico, assim, que ele vai passar nos anos 70, que vai usar tecnologia com o Drácula. Mas nesse, o que acontece? A moça tá com o crucifixo e o Drácula não consegue chegar nela. Aí um dos morcegos vem e arranca o crucifixo dela. E aí o Drácula pode vir, né? Ah, você viu o que eu fiz com o Drácula? Eu fiz o Drácula de Sabrina, né? Aí o que é bem engraçado a boca que o Christopher Lee faz. Eu lembrei, mas não aliviou o que eu fiz aqui agora. O que rola? Então ele vai vindo pra cima dela assim, e aí o carinha chega, o irmão chega pra vingar, né? E salvar a noiva dele. E aí ele pega uma barra de ferro assim, porque ele não tem mais estaca, e só tem uma barra de ferro. Ele arranca essa barra de ferro e joga assim no Drácula. E crava no coração do Drácula. Só que o único jeito do Drácula morrer, nesse caso, tem que ser uma estaca de madeira. E aí o Christopher Lee arranca assim, começa a dar risada e ergue a estaca. E aí você vai ter uma referência do Frankenstein. Dá um raio e ele é eletrocutado, pega fogo e cai morto. E o filme acaba. E aí eles vão embora. Tá? Mano, e me marcou muito. Esse filme eu assisti na televisão há muito tempo atrás. Se foi na Bandeirantes ou na Record, quando ainda passava filme assim, filme de terror. Eu era moleque, assim, que tinha 8, 9 anos de idade, e eu lembro até hoje dessa coisa dele arrancar assim, e olhar, e ele vai empalar o cara e dar o raio, e o Drácula começar a morrer desse jeito assim, e me marcou demais. E aí quando eu consegui esse filme, eu fiquei bom feliz assim, porque ele tem um final que foge do clichê natural dos filmes de Drácula, tá legal? Então eu recomendo para assistir num sabadão aí, um filme de terror, Scars of Drácula, o Conde Drácula, né, Cicatrizes de Drácula, da Hammer, de 1970. O poema de hoje, vamos ver o que eu inventei aqui com o Drácula, com a mina, Saudade Acelerada. Esse filme tem muito coisas que não... É interessante, ele tem essas marretices dele, mas ele tem muitas essas coisas que não se realizaram ou que ficaram por acontecer, por exemplo. Então, quando você assiste de novo, que é o meu caso, eu assisti pela 30ª vez esse filme para poder fazer o vídeo, vê esse carinha que você vai torcendo por ele e depois você o encontra morto lá no final do filme, o irmão vai encontrá-lo morto e vê toda aquela jovialidade, aquela coisa assim que eu era o cara bonitão que pegava todas as minas, que as minas já ficavam afim dele e tudo mais, né? E de você rever a pessoa, né?
Então eles irem atrás dele, porque ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí a hora que ele vê o irmão pendurado lá é muito louco. E aqui tem um poema de amor, então eu vou trazer para um lado mais leve. Saudade acelerada. Buscamos na felicidade a reciprocidade, a reciprocidade, desculpa. Buscamos na felicidade a reciprocidade. Aquela sensação de que a solidão é apenas uma ilusão distante. Tão distante quanto nós, nos lentos momentos separados, em que a saudade muda, grita alto em silêncio, dentro do coração quase parado, querendo acelerar, e um sorriso escancarar a qualquer sinal de ti. É muito louco quando a gente está apaixonado, assim, e a gente lembra da pessoa e fica feliz. E esse filme ele vai trabalhar nisso, só que no sentido completamente contrário. Ele vai ter um tom, assim, leve até, dentro dessas coisas que eu falei para vocês, mas o Drácula, ele é a destruição, ele é o fim de tudo, ele é a sede pelo sangue, esse Drácula da Hammer, tão clássico dos anos 70. Diz aí, você já assistiu esse filme? Conhecia? Gostou do final? Imaginava que o Drácula poderia morrer eletrocutado? Existem várias versões, Drácula 2000, Drácula 3000, tem umas ideias. O Drácula 3000 é muito ruim, mas o Drácula 2000 é muito legal. E ele tem uma ideia interessante que é até usada no final lá. Se inscreve no canal, deixa o like, o dislike, manda o vídeo para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show.